A internet é um lugar grande e cheio de mistérios bizarros. Muitos deles nunca são resolvidos, mas de vez em quando, autoproclamados detetives da internet se juntam de todo mundo para mergulhar na toca do coelho e descobrir a verdade. E às vezes eles têm sucesso. Então, desde uma máquina de fliperama aparentemente amaldiçoada, até uma foto arrepiante de origens desconhecidas, vamos investigar alguns mistérios realmente estranhos que foram resolvidos pelo Reddit e pela internet. Post-its perplexos. Se alguém se desse ao trabalho de invadir a sua casa, você ia esperar que a pessoa levasse a sua TV ou algo assim, certo? Não que colocassem um monte de notas adesivas criptografadas. Mas em 2015, o usuário do Reddit r.bradbury1920 postou em um tópico de conselhos legais quando suspeitou que alguém estava fazendo exatamente isso. No post, Bradbury explicou que nos últimos dias vinha acordando e encontrando notas estranhas coladas ao redor do seu quarto, escritas em uma caligrafia que não era dele. As notas variavam de lembretes mundanos para salvar documentos em seu PC a reivindicações sombrias de que o proprietário do imóvel não permitia que o escritor misterioso falasse com ele. Bradbury morava sozinho e não havia sinais de arrombamento, então ele presumiu que o proprietário do imóvel estava tentando assustá-lo, mas ele não tinha ideia do porquê. Então, na tentativa de pegar o intruso em flagrante, ele configurou uma webcam para gravar à noite, mas ao verificar os arquivos no dia seguinte, descobriu que todos haviam sido apagados. Como assim? O post no Reddit explodiu enquanto as pessoas tentavam entender tudo aquilo, mas todo mundo estava perplexo, até que um comentarista chamado Kakerlak deu sua opinião. Ele sugeriu que não havia nenhum intruso misterioso e que Bradbury mesmo era o responsável pelas notas. Mas como? Vazamento de monóxido de carbono. Monóxido de carbono, ou CO, é um gás venenoso produzido por alguns eletrodomésticos que pode deixar você gravemente doente se você respirá-lo. Além disso, é incolor e sem cheiro, então a única maneira de saber que ele está presente é por meio de detectores de CO especiais. Um dos sintomas de intoxicação por CO é a amnésia. Estaria Bradbury esquecendo que escrevia as próprias notas? Parece plausível, mas e os arquivos da câmera que foram apagados? E a caligrafia? Bom, depois de verificar o seu detector de CO, Bradbury fez outro post. Acontece que Kakerlak estava certo. Ele havia sofrido inchaço cerebral devido a um vazamento de monóxido de carbono e estava escrevendo as notas sozinho, em um estado confuso, e depois esquecendo completamente disso. Era tão ruim que ele nem conseguia reconhecer a sua própria letra. Quanto aos vídeos da câmera apagados, eles não foram apagados. Na verdade, nunca foram gravados. Bradbury estava tão fora de si que não tinha configurado a câmera direito. 10 meses depois, ele relatou que ainda estava se recuperando dos efeitos da intoxicação, mas que estava otimista em relação ao seu futuro. Então, Kakerlak provavelmente salvou a vida dele. Esperamos que Bradbury tenha se recuperado completamente no final e tenha recebido uma boa indenização do proprietário. Desbravando o porão. Pessoalmente, eu não consigo pensar em nenhuma boa razão para explorar um hospital psiquiátrico abandonado do século XIX, mas o usuário do Reddit e destemido explorador Boneless Hot Dogs parece discordar de mim. Tem um hospital assim perto da casa dele, e aparentemente, nunca tendo visto um filme de terror na vida, ele decidiu explorar o local supostamente não assombrado em novembro de 2022. Depois de se infiltrar por uma porta destrancada, ele percorreu os corredores e desceu pro porão, onde se deparou com algo que o deixou completamente perplexo. Sentado silenciosamente na penumbra estava esse enigma. Seria uma espécie de porta? Se sim, para onde diabos ela levava? Depois de dar uma olhada mais de perto, Boneless concluiu que a estrutura estranha era na verdade algum tipo de dispositivo, com uma porta em cada extremidade e medidores enferrujados nas laterais. A palavra amônia estava escrita em um deles, mas essa foi a única pista que o explorador teve. Eu já ia achar que isso era algum tipo de armadilha horrível que nem aquelas dos Jogos Mortais, e com certeza eu teria saído correndo e gritando, mas Boneless estava faminto pela verdade. Então ele chegou em casa e carregou fotos do dispositivo desconhecido no Reddit. Seria alguma espécie de forno? E se era, para que servia? Bom, não era bem isso. Depois de várias sugestões terem sido descartadas, um sábio usuário do Reddit conseguiu revelar a verdade. Não era uma armadilha dos Jogos Mortais, uma porta para horrores indizíveis ou um forno. Era uma autoclave. Autoclaves usam vapor e pressão para esterilizar equipamentos e são comumente encontrados em ambientes
ambientes de saúde. Esse em particular era tão grande porque foi projetado para os colchões e roupas de cama dos pacientes, e não para os pacientes em si. E quanto ao motivo de ter amônia escrito nele, o composto pode ser usado para aumentar a força de qualquer desinfetante usado no processo de esterilização. Simples. Então talvez não seja algo tão dramático quanto você esperava, mas eu pelo menos tô feliz que essa coisa não seja realmente obra de um assassino em série sádico e maluco. Se você quiser ficar sempre atualizado com os vídeos do Fala Sério, não esquece de clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. Você não vai querer perder outro vídeo misterioso que nem esse, né? Encontrando Satoshi. Em 2011, foi lançado um jogo de realidade alternativa chamado Perplexity. Os jogadores compravam pacotes de cartas que continham quebra-cabeças aleatórios para resolvê-los e seguir as pistas fornecidas para tentar encontrar um prêmio em dinheiro escondido em algum lugar do mundo real. O jogo foi amplamente esquecido ao longo dos anos, porque seus criadores o abandonaram depois que o primeiro prêmio foi ganho. Mas uma carta de 2006 nunca foi esquecida. Esse quebra-cabeça, intitulado Billion to One, apresentava um homem misterioso com algum texto japonês simplesmente dizendo "me encontre". Os jogadores tinham uma pista. O nome dele era Satoshi. Algumas pessoas ficaram obcecadas por esse mistério e rapidamente criaram um site dedicado à busca. Certamente com o poder da internet isso ia se resolver bem rápido, né? Errado. A web era um lugar muito diferente nos pré-históricos anos 2000 e o enigma precisaria ser resolvido principalmente através do boca a boca. Houve algum êxito quando alguém descobriu que Satoshi tirou sua selfie em Kaiserberg, na França, mas nada mais relevante foi descoberto por anos. O tempo passou e parecia que o mistério nunca seria resolvido. Mas então, em dezembro de 2020, o usuário do Reddit Tomei desvendou todo o caso. Ele decidiu passar a foto de Satoshi por um software de reconhecimento facial por inteligência artificial e encontrou essa imagem. O sujeito à direita segurando uma cerveja parecia bem familiar. E mais investigações descobriram ainda mais imagens do cara, junto com uma página em seu site empresarial. Será que era ele mesmo? A comunidade enviou um e-mail e esperou ansiosamente. Então, depois do que provavelmente foram as 24 horas mais longas das suas vidas, eles receberam uma resposta. Era Satoshi, 14 anos após o início da busca que finalmente chegou ao fim. Satoshi tinha esquecido o que deveria revelar de fato, mas dado que havia se passado mais de uma década, acho que ele pode ser perdoado. Mas como o quebra-cabeça foi resolvido com tecnologia de IA, que não existia em 2006, a gente pode dizer que isso foi realmente justo? Deixa sua opinião aí nos comentários. Feeling Fantastic. Se você passou um bom tempo na internet nos anos 2010, provavelmente se lembra do vídeo I Feel Fantastic. Se você não estava ligado na época, bom, dá uma olhada. Pra quem não sabe, é um vídeo estranho beirando perturbador, com um robô cantando de maneira arrepiante. O vídeo inquietante surgiu aparentemente do nada e viralizou, assustando todo mundo que teve a infelicidade de encontrá-lo. A principal teoria na época era que o androide no vídeo foi criado por um criminoso maluco que vestia o robô com as roupas das suas vítimas. Parece um pouco absurdo, mas a coisa era inegavelmente assustadora. O vídeo original foi misteriosamente removido, mas seus re-uploads continuaram assombrando a internet por muitos anos sem explicação, até que um escritor chamado Itzy Lit decidiu investigá-lo em 2020. Lit conseguiu rastrear imagens do estranho robô para obscuros sites de apreciação de androides, datados de 2001, que sim, aparentemente era uma coisa que realmente existia nessa época. Esses sites listavam o criador como um tal de John Bergeron. John aparentemente estava tentando criar um androide revolucionário para uso nas indústrias do entretenimento. Chamada Terra, a androide do vídeo era um protótipo que custou a ele $2.000 para criar, ou cerca de $3.400 hoje. Seu plano era produzi-la em massa, mas considerando que a gente nunca viu a Terra fazendo uma turnê mundial, eu vou entender que isso nunca aconteceu. Em vez disso, temos um vídeo muito estranho e muitas perguntas. E então tá aí, nada de assassino em série ou criminoso louco, só um homem tentando inventar algo especial. Terra pode ser assustadora para nós, mas tenho certeza de que foi uma obra de amor pro seu criador. Muito doce. Não, na verdade é só perturbador mesmo. Teletubbies do capeta.
O subreddit de imagens amaldiçoadas tá cheio de fotos distorcidas feitas pra arrepiar a gente, mas nenhuma que eu vi ficou na minha cabeça que nem essa. Sim, é um grupo de pessoas com fantasias de Teletubbies de segunda, parecendo que estão prestes a realizar um ritual satânico com uma criança. Dizer que tem algo estranho nisso aqui é um eufemismo muito grande. Por causa dessa estranheza, a imagem foi postada e repostada em todo lugar, geralmente acompanhada de histórias sobre como ela é amaldiçoada. Então, em 2022, o usuário do Reddit, Babi, postou a imagem no subreddit Mistérios da Internet, com uma nova determinação de descobrir suas verdadeiras origens. E tudo mudou. Pessoas atentas apontaram que, devido ao estilo de cama e ao suporte de gotejamento no canto, provavelmente era um hospital. Além disso, o pôster na parede apresenta o jogador de futebol Dennis Bergkamp, que jogou pelo time britânico Arsenal de 1995 a 2006. Com base nessas informações, a foto deve ter sido tirada no Reino Unido, por volta do final dos anos 90. Ahá! Com isso em mente, o youtuber Scare Theater fez as suas próprias investigações e, com algumas buscas de imagem reversas espertas, encontrou a primeira vez que ela foi postada. O usuário do Reddit, JF1984, foi o responsável. Aparentemente, ele a viu na parede de um hospital na Inglaterra, com o título Celebridades que nos visitaram. Sem conseguir ignorar a estranheza, ele tirou a foto e postou na internet. E o resto é história. Então, parece que esses demônios realmente queriam colocar um sorriso no rosto daquela pobre criança. Coitada, eles falharam miseravelmente. Trincheiras. Uma vez eu encontrei evidências de atividade alienígena dentro do meu vaso. Eu te contaria mais sobre isso, mas agora eu tô numa lista de observação do FBI. Mas quando o usuário do Reddit Robo66 começou a vasculhar o Google Maps em Hampshire, no sul da Inglaterra, a última coisa que ele esperava encontrar era evidência de atividade alienígena. De fato, o Robo se deparou com essas marcações bizarras no meio de um campo em 2022 e ficou completamente confuso. Parece um pouco com aqueles padrões circulares nas plantações, certo? Mas não parece com nenhuma que eu já tenha visto antes. Será que isso finalmente é uma prova de que aliens pousaram aqui? Desesperado para saber, o Robo fez o que qualquer pessoa sensata faz hoje em dia. Ele postou a imagem misteriosa no Reddit. Para surpresa de todos, foi rapidamente determinado que as marcações provavelmente não são locais de pousos alienígenas. Na verdade, são trincheiras de testes, e são muitas. Basicamente, antes que qualquer grande projeto de construção possa acontecer, a área precisa ser verificada quanto à importância arqueológica. Se houver estruturas ou artefatos antigos logo abaixo da superfície, eles podem ser perdidos permanentemente. Então, algumas trincheiras são cavadas para ver o que pode ser encontrado. O fato de a área ter tantas significa que as pessoas provavelmente pensavam que estava escondendo algo realmente interessante. Se realmente estava, eu não posso dizer com certeza. Mas outro usuário do Reddit desenterrou uma proposta para uma área comercial exatamente nesse local. Então, pelo menos, a gente sabe a razão pela qual as trincheiras foram cavadas em primeiro lugar. Por isso, nada de OVNIs dessa vez. A menos que estejam encobrindo alguma coisa, claro. Gires. Se prepara porque eu tô prestes a te levar por uma jornada incrível para uma terra fantástica de criaturas malucas e intrigas. Em 2017, o comediante Nate Fernald estava navegando na internet em busca de alguns botões retrô para adicionar à sua coleção, quando se deparou com um pequeno broche extremamente estranho, intitulado Gires. Nunca tendo ouvido falar disso antes, Fernald se viu estranhamente atraído pelo broche. Uma busca no Google não revelou nada, e o vendedor do broche misterioso não tinha ideia de quando ou onde o adquiriu. Agora, Fernald estava ainda mais interessado. Então ele postou uma foto do broche no Twitter e implorou a internet por ajuda. Não saber o que era Gires estava deixando ele maluco. E logo, Gires infectou as mentes de uma série de seguidores de Fernald também. Furiosos, os autoproclamados Giders partiram para descobrir a origem do broche e até criaram seu próprio subreddit dedicado à busca. Surpreendentemente, a busca ganhou tanto interesse que em poucos meses, milhares de detetives da internet se juntaram à causa. Até que um usuário do Twitter encontrou uma pista. Ele conseguiu localizar uma antiga folha de adesivos, apresentando ninguém menos que Gires, junto com alguns outros personagens muito loucos. A folha estava misteriosamente rotulada como uma terra de Tá, como se fosse alguma franquia de fantasia esquecida. Outra legenda na folha informou que foi criada por uma empresa de papel e branding chamada Denison, em 1981. Então, os detetives começaram a tentar entrar em contato com ex-funcionários, mas a empresa havia se fundido com outra e foi
impossível encontrar alguém que trabalhasse lá antes da fusão. Então, como a Denison tinha sede na cidade de Framingham, no estado do Massachusetts, eles entraram em contato com o Framingham History Center para ver se eles sabiam de algo. Eis que o centro respondeu, com boas notícias. Eles tinham várias folhas de adesivos Denison em seus arquivos, incluindo a Terra de Tá. A folha era legítima. O centro colocou os Guiders em contato com alguns ex-funcionários da Denison, e embora suas memórias estivessem enferrujadas, eles lembraram do artista dos adesivos, um tal de Sam Petrucci. Ele infelizmente tinha falecido, mas seus filhos ficaram felizes em ajudar. Eles vasculharam seus arquivos antigos e encontraram os esboços originais usados na folha. Ah, droga, então caso encerrado? Ainda não. A gente ainda não sabe por que esses adesivos foram encomendados. Guides e a Terra de Tá continuam tão obscuros quanto possível, e os funcionários da Denison insistiram que nunca produziram os broches. Então, quem é que fez? Quem se daria ao trabalho de produzir broches caros para uma franquia de fantasia da qual ninguém nunca ouviu falar? Caramba, se você tiver alguma ideia, me avisa aí nos comentários. Políbios. Antes de os consoles de videogame existirem, as pessoas tinham que sair de casa e ir a um fliperama para jogar. Eu sei, é um negócio arcaico, né? Mas os fliperamas eram meio místicos de certa maneira. Você nunca sabia que jogos ia encontrar quando entrasse em um. Você só esperava não encontrar o Políbios. O Políbios era um gabinete de fliperama assustador de 1981, que aparentemente tinha alguns efeitos colaterais bem ruins nas pessoas. Supostamente, os jogadores experimentavam convulsões, insônias, terrores noturnos, alucinações e muito mais. Deus o livre. E eu achava que Fortnite fazia mal pro cérebro. Segundo a lenda, homens de preto se esgueiravam perto das máquinas e examinavam os dados que haviam coletado dos jogadores quando ninguém mais estava por perto. O que eles queriam saber a gente não tem certeza. Então, após apenas um mês de lançamento, a misteriosa máquina desapareceu para sempre, não deixando rastro da sua breve existência. Décadas depois, em 2017, o youtuber Arroy decidiu investigar um mito corretamente. Ele vasculhou a internet em busca de qualquer menção ao jogo e acabou chegando a um site chamado coinop.org. O site continha um vasto banco de dados de antigos jogos de fliperama e parecia ter a primeira menção online do Políbios. Um homem chamado Kurt Kohler o administrava, e segundo o ex-redator da revista de jogos GamePro, Kurt havia contado a eles sobre a lenda em 2003. Depois que eles apresentaram em uma edição daquele ano, a notícia sobre o Políbios se espalhou que nem fogo. A Roy entrou em contato com Kurt e ele se recusou a admitir, mas tudo indica que ele inventou o mito do Políbios na tentativa de atrair tráfego para o seu site. Muito espertinho. Então parece que o Políbios nunca existiu de verdade, mas com Kurt se recusando a colaborar, quem sabe, né? Talvez os homens de preto tenham visitado ele e dito para manter a boca bem fechada. Monstro mutante. Por mais que eu adore o Resident Evil, todo mundo sabe que monstros infectados por vírus não são de verdade, né? Mas quando o usuário do Reddit PBJ Burger saiu pro seu gramado numa manhã de 2019, essa crença foi desafiada de maneira chocante. Ele encontrou essa coisa se contorcendo em uma das suas cadeiras. Nossa, que é isso? A estranha criatura tinha o tamanho de uma tampa de garrafa, e PBJ estava desesperado para descobrir se representava uma ameaça. Então, você adivinhou, ele tirou uma foto e postou no Reddit. A postagem ganhou popularidade rapidamente, e embora a maioria dos comentaristas estivesse tão assustada e perplexa quanto o PBJ, uma pessoa reconheceu o pequeno intruso. Alguma ideia do que é? Não? Na verdade, era uma larva de mariposa, mais especificamente a mariposa bruxa. E apesar da sua aparência, tanto a larva quanto a mariposa são inofensivas para os humanos, ou pelo menos na sua maioria. A larva não pode causar danos graves, mas é revestida de espinhos defensivos que podem ser irritantes e dolorosos se tocados. Então, deixa em paz e ela o deixará em paz. Dessa vez a gente não vai precisar chamar o Leon Kennedy. Porta da Condenação. Em 2020, o usuário do Reddit JerryCat88 postou essa imagem intrigante no subreddit What is this thing? Ele tinha avistado uma porta estranha na lateral de um muro no mar em Biarritz, na França. Eu não posso culpar a curiosidade dele, porque a porta parece bem estranha mesmo. Quem é que tá usando esse negócio? Será que alguma criatura horrível se esconde lá dentro, só esperando para subir e pegar alguém? Felizmente, o Reddit veio para acalmar os nervos do Jerry. Acredite ou não, a imagem não mostra uma
porta horrível pro submundo. É só um portão de maré. O que diabos é isso? Eu tô ouvindo você perguntar. Bom, os portões de maré podem ser abertos ou fechados sempre que necessário para evitar inundações. As portas levam a áreas especiais de alagamento. Então, se houver uma tempestade, a água extra pode correr para as portas abertas em vez de subir pela borda e inundar as estradas. Bem simples, né? Dito isso, a ideia ainda não é totalmente livre de sustos. Imagina ficar preso dentro de uma dessas enquanto ela enche lentamente de água. O dispositivo. Eu odeio ter que fazer reparos no meu carro, sempre custa os olhos da cara. Mas quando o Khaled, que mora na Califórnia e é um ávido usuário do Reddit, foi a um mecânico com o seu amigo Yasser em 2017, eles descobriram algo ainda mais perturbador. Um estranho aparelho estava preso perto do escapamento do carro de Yasser. O que Khaled achou na hora era que se tratava de algum tipo de dispositivo de rastreamento. Só que ao mostrar para os caras que moravam com seu amigo, eles acharam que era uma bomba. Preocupado, Khaled recorreu ao Reddit e postou uma foto do objeto estranho com algum contexto adicional. Yasser aparentemente tinha despertado o interesse do FBI por causa do seu falecido pai. O motivo exato não tá claro, mas os rapazes acreditavam que tinha algo a ver com o papel dele como líder muçulmano. A organização havia tentado contatar Yasser anteriormente, mas recuou quando ele buscou orientação de um advogado. Então, poderia ser o FBI seguindo ele secretamente. O Reddit identificou rapidamente o objeto, e não eram boas notícias. Como temiam, era um dispositivo de rastreamento GPS Guardian. A venda desse rastreador é limitada só ao exército e às forças policiais, então era totalmente obra do FBI. A dupla não sabia o que fazer com isso, mas não teriam que pensar por muito tempo. Apenas 48 horas depois da postagem, os agentes do FBI apareceram para pegar o dispositivo de volta de Yasser. A verdade é que eles estavam monitorando por causa de um comentário feito no Reddit por ninguém mais, ninguém menos que Khaled. Supostamente, ele estaria propagando ideias extremistas, mas isso é um grande exagero. Na verdade, ele havia apenas postado um breve comentário sobre a segurança de um shopping, e por causa disso, Yasser acabou sendo rastreado apenas por ser amigo conhecido de Khaled. Bom, Yasser ficou legitimamente irritado com isso e tentou um processo, embora infelizmente ele não tenha tido sucesso. Espero que os agentes que colocaram o rastreador tenham pelo menos recebido uma repreensão, embora infelizmente eu duvide disso. Você já viu esse homem? Desde janeiro de 2006, milhares de pessoas em todo o mundo supostamente sonharam com esse cara. Às vezes ele age de maneira amigável, outras vezes maliciosamente, mas é sempre o mesmo homem. A pergunta é, você já sonhou com ele? Em 2008, um site apareceu fazendo exatamente essa pergunta para o mundo inteiro e apresentando uma série de depoimentos de pessoas que afirmavam ter sonhado com ele. Logo depois, cartazes começaram a aparecer em diferentes cidades ao redor do mundo, cada um exibindo essa imagem assustadora e o mesmo texto. Alguém mais aí tá ficando arrepiado. Então, um ano depois da sua primeira aparição, o enigmático site se tornou viral. De repente, mais olhos estavam voltados pro mistério do que nunca. E só ficou mais estranho ainda. Mais de 10 mil pessoas escreveram pro endereço de e-mail do site, relatando suas próprias experiências com o homem. A paranoia sobre quem ele era atingiu o ápice. Só que usuários de fóruns online, como 4chan, estavam mais céticos. Eles achavam que todo o conceito parecia suspeito. Então eles realizaram uma manobra técnica chamada Reverse IP Lookup no site. Resumindo, descobriram que estava relacionado a um site de marketing de guerrilha. Marketing de guerrilha significa basicamente promover um produto ou ideia por meios não convencionais. Esse homem poderia ser nada mais do que uma grande jogada de marketing. Certamente parecia possível, mas ainda não havia evidências suficientes. Até o ano seguinte, em 2010, quando em mais uma reviravolta dramática, o criador do site se apresentou e se revelou. O sociólogo e profissional de marketing italiano Andrea Natella tinha visto o crescente ceticismo em torno do projeto e confirmou não apenas que estava por trás dele, mas que era de fato tudo um truque. O esboço do homem misterioso era baseado no pai dele, e aqueles depoimentos iniciais no site não passavam de mentiras. De maneira perplexa, Natella nunca revelou qual era o objetivo da campanha, mas o site nunca foi atualizado nem retirado do ar. Na verdade, as pessoas continuam a acreditar que esse homem é um fenômeno real, o que na verdade não está muito longe da verdade. As 10 mil pessoas que enviaram e-mails para Natella quando a ação viralizou não estavam todas mentindo. Muitas delas provavelmente viram o homem em seus sonhos, embora apenas porque foram influenciadas ao ver a imagem. Eu ainda acho super estranho não saber o que o Natella estava tentando vender. Não consigo imaginar aquele rosto como mascote de uma nova marca de cereal. Você consegue? Turistas viajantes do tempo.
Se eu ganhasse uma moeda para cada caso de viagem no tempo real relatada na internet, eu ia estar numa mansão no Havaí e não fazendo vídeo pro YouTube. Dito isso, o que eu tô prestes a mostrar faz até mesmo esse cético aqui ficar travado. Um vídeo postado no YouTube em 2011 mostra uma filmagem aparentemente comum de uma estreia do filme de Charlie Chaplin, de 1928, mas ele passa de uma peça interessante de intriga histórica para um episódio de Arquivo X em questão de segundos, quando uma senhora idosa entra em cena segurando um celular. Não, porque o que mais poderia ser? E mais, uma foto antiga da Segunda Guerra Mundial se tornou viral em 2022 pelo mesmo motivo. A imagem, tirada em Reykjavik, na Islândia, em 1943, mostra grupos de soldados dos Estados Unidos conversando entre si. Mas, peraí, quem é esse aqui? Esse cara estranho com um casaco claro parece estar segurando, sim, outro celular. A internet foi lançada em um frenesi absoluto. Quem eram essas pessoas? Seriam realmente viajantes do tempo? Alguns descartaram os objetos como rádios portáteis, só que eles não foram inventados até 1941, o que não explicaria o trecho de Chaplin. Outra teoria era que eram bocais auriculares, um tipo de aparelho auditivo antigo, mas os dispositivos em questão são pequenos demais. Então será que era mesmo viagem no tempo? Bom, talvez não. Vários comentaristas apontaram que, embora os dispositivos claramente não fossem bocais auriculares, ainda poderiam ser um certo tipo de aparelho auditivo, especificamente um compacto, amplificado por carbono, que era segurado perto da orelha e foi patenteado em 1924. Embora não haja uma maneira de confirmar totalmente essa explicação, faz muito mais sentido, muito mais do que a ideia de viagem no tempo. Então, lamento informar, mas esses caras não são viajantes do tempo, só duas pessoas comuns com dificuldades de audição. Combustível de pesadelo. Eu sempre achei que quanto menos informação eu tiver sobre algo, mais perturbadora a coisa pode ser. Apresento a vocês o 11BX1371. Não, eu não acabei de bater a cara no teclado. Esse é o nome de um DVD perturbador que foi enviado para Johnny Krabikler, editor do blog sueco de tecnologia GadgetZZ, em 2015. Dá uma olhada. Se isso não te fez ficar um pouquinho assustado, então você é bem mais corajoso que eu. O vídeo inteiro é composto por imagens estranhas, sons desconfortáveis e aquele cara com uma roupa de médico da peste. Depois de assistir, Johnny ficou mais do que um pouco assustado, especialmente quando percebeu que as imagens não eram só uma brincadeira, pareciam conter mensagens codificadas. Símbolos estranhos e texto alfanumérico piscavam em alguns quadros, e o médico da peste tinha uma luz piscando na mão, que parecia piscar em código Morse. Perplexo, Johnny postou o vídeo no seu blog e não demorou para que os detetives da internet começassem a trabalhar nele. Havia muito para desvendar. Um dos códigos traduzia para coordenadas GPS da Casa Branca, e o código Morse era um anagrama para uma ameaça à vida do presidente. Caramba, seria isso obra de algum assassino perturbado? O mistério se aprofundou quando um astuto usuário do Reddit usou um programa para traduzir o áudio do vídeo em imagens, e encontrou... bom... tudo isso. Não, tranquilo, nada preocupante. Se eu fosse o Johnny, eu já tinha destruído esse DVD e fugido do país. Mas não, ele continuou trabalhando com os detetives da internet. E um deles realmente descobriu onde tudo foi filmado. No antigo sanatório de Zofilka, ao sul de Varsóvia, na Polônia. Mesmo com todos os códigos decifrados e o local da filmagem encontrado, o vídeo ainda não fazia sentido. Quem fez isso e por quê? De maneira frustrante, essas perguntas ficaram sem resposta até que a agitação inicial diminuiu. Então um homem chamado Parker Warner Wright de repente se apresentou, alegando que estava por trás do vídeo. Agora, muitos outros haviam afirmado falsamente a mesma coisa nos meses anteriores, só que dessa vez foi diferente. O Wright realmente lançou um vídeo sequência em seu canal do YouTube, com um nome igualmente cativante. 11B31369 traz o retorno do mesmo médico da peste, provando que o Wright estava realmente por trás da máscara. Segundo ele, sempre foi apenas um projeto artístico, embora ele também tenha dito que tem uma mensagem que ninguém conseguiu decifrar ainda. Certo. Se você tiver alguma ideia do que poderia ser, eu ia adorar ler aí nos comentários. Mortos-vivos. Tenho certeza que todo mundo já gastou algum tempo pensando no próprio plano de sobrevivência durante um apocalipse zumbi. É tudo uma brincadeira, né? Afinal, algo assim nunca aconteceria na realidade, né? Bom, em maio de 2021, um evento chocante fez com que os moradores de Seattle acreditassem que poderia acontecer. Um usuário do TikTok fez upload de um vídeo assustador de uma mulher desgrenhada, parecendo um zumbi, cambaleando pela rua e gritando.
que tá acontecendo aqui? O vídeo arrepiante chocou as pessoas na internet e causou debates acalorados no TikTok. Alguns afirmavam que a suposta zumbi era só uma mulher doente que precisava de ajuda, enquanto outros diziam que ela estava possuída por um demônio. E sim, alguns até acreditavam que isso realmente era o início de um apocalipse zumbi. Os dias passaram e, curiosamente, não houve cobertura jornalística nem atualização oficial do TikTok sobre o assunto, mas aqueles que sabiam precisavam de respostas. Então eles assumiram a investigação por conta própria. Outros vídeos da mulher surgiram, nos quais ela foi abordada e em certo momento detida pela polícia. Nossos detetives iniciantes sabiam que a polícia usa câmeras nos uniformes para registrar incidentes como esse. Então, se pudessem obter as imagens dos policiais, teriam mais informações sobre o que aconteceu naquele dia. Bom, a youtuber Rebecca MS entrou direto no caso e solicitou as imagens da polícia, e alguns meses depois eles enviaram para ela. Não dá para eu mostrar o vídeo aqui porque sabe como é, né? Desmonetização. Mas ele mostra uma revelação chocante. Isso mesmo. Investigações adicionais descobriram que a suposta zumbi era uma tal de Kimberly Kassai, e toda a horrível encenação era um protesto contra a vacinação da Covid-19. Acho que ela estava tentando dizer que as vacinas poderiam transformar as pessoas em zumbis ou algo assim, sei lá. Pode-se dizer que as pessoas não ficaram felizes com Kimberly. Além de desperdiçar o tempo da polícia, ela preocupou a internet inteira. Como resultado, ela fechou todas as suas redes sociais. E eu não tô reclamando. Eu acho que ela tem uma coisa em comum com zumbis. Ela realmente precisa de cérebro. Ufa, tô exausto. Senti como se eu estivesse resolvendo todos esses mistérios. Qual deles você achou mais surpreendente? E tem outros mistérios da internet que você gostaria que eu falasse aqui? Me conta nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.